Olá, olá pessoal, boa noite. Estamos abrindo mais um mês com lives do nosso projeto Papo de Previdenciárias. E esse mês, mês do advogado, nós temos lives com magistrados. Será um presente do Papo de Previdenciárias para vocês que estão nos seguindo. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com a magistratura a respeito de temas relevantes do direito previdenciário. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Daniel Machado da Rocha. Ele já está online e eu já vou chamá-lo para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje. Só um minuto enquanto o nosso convidado entra. Boa noite a todos que já estão nos acompanhando. Olá, Simone. Olá, olá, doutor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu estava falando aqui para o pessoal que esse mês de agosto, o nosso projeto Papo de Previdenciárias vai ter o privilégio de conversar com a magistratura e nós estamos começando hoje com o senhor, Dr. Daniel Machado, que é juiz titular, aliás, é juiz da turma recursal, da segunda turma recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, né? E hoje nós vamos ter o privilégio de conversar com ele, que além disso, né, além de ser juiz federal, também é mestre, doutor em Direito, é professor do mestrado da Unicinos, além de ser coordenador acadêmico do Instituto Conect de Direito Social, sem falar que ele também é autor de vários livros do direito previdenciário. Vai ser um prazer dialogar hoje com o senhor. Obrigado, Simone. Obrigado. Nós escolhemos para iniciar essa semana do diálogo com a magistratura para falarmos de um tema bem interessante e um tema bem instigante, né? Pelo menos para nós da advocacia, é um tema que causa bastante polêmica e deve ser muito bem observado para que a gente possa ter êxito nos nossos processos. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da produção de provas no processo judicial previdenciário. Só para fazer uma pequena introdução, doutor, o Certo? que que eu, o que que eu penso a respeito disso? Eu acho que essa produção de provas que a gente vai falar aqui agora, dentro do processo, parece que, na verdade, ela começa bem antes, né? Porque desde o atendimento do cliente, ali no momento que você está fazendo as perguntas, que você está entendendo o que ele quer, o que ele pretende, você já está ali colhendo provas para um requerimento administrativo e, quem sabe, até uma ação judicial, não é verdade? Perfeito, Simone. Quando nós pensamos numa advocacia de alta performance, é fundamental que o profissional do direito, o operador do direito, ele se torne primeiro um especialista na causa do segurado. Porque, em verdade, se ele quer convencer o juiz, primeiro ele deve estar convencido do direito da parte autora. Certo? Então, assim, ainda mais em um momento no qual nós temos hoje as ações previdenciárias, só para que os nossos amigos tenham uma ideia, né, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, tramitam hoje no Brasil cerca de 78,7 milhões de processos, sendo que desse montante, 10% são ações previdenciárias. Então, realmente é um volume Muito grande. assombroso, né? Um volume muito grande. E nós temos juizados especiais que recebem mais de 500 ações por mês. Então, o advogado ele não pode esperar que o juiz se torne um detetive para procurar em cada processo aonde que estão as provas para que se reconheça o direito do segurado, né? Então, nós temos que ter um processo cooperativo no qual o operador do direito, em princípio, que deve ser o primeiro juiz da causa, já Sim, saiba construir uma petição inicial que efetivamente possa viabilizar o reconhecimento do direito em juízo. Aliás, muitas vezes, quando o segurado tem a ideia adequada de procurar o advogado primeiro, antes de fazer o requerimento na esfera administrativa, muitas vezes ele consegue o deferimento do seu benefício já na esfera administrativa, é verdade. tornando esse processo muito mais fácil, porque, em verdade, o processo judicial, sabidamente, é um processo no qual
nós teremos um tempo maior na tramitação, o processo administrativo ele é mais célere, e nós temos matérias nas quais, paradoxalmente, a administração pode ser mais favorável do que o entendimento no juizado É especial federal, verdade. por exemplo, né? Então, quando o segurado tem esta ideia luminosa de procurar primeiro o advogado e procurar um bom profissional, realmente a vida fica muito mais fácil, né? Então, dentro dessa perspectiva de uma advocacia de excelência, a construção da prova, ela é fundamental, mas para isso o advogado deve realmente conhecer a vida laboral e previdenciária do cidadão. É Porque muitas verdade. vezes, se a ação não começa bem, fica muito difícil de consertar ela no curso, né? Depois que nós já temos, então, eventualmente, um indeferimento de produção de prova no juizado especial, as decisões Sim. são irrecorríveis, né? Você só tem a possibilidade de recorrer contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência. Todas as demais Isso. decisões, elas eventualmente deverão ser questionadas por ocasião do recurso nominado. E com frequência, né, nós podemos esbarrar novamente numa turma recursal com muitos processos e pode sim haver uma manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, causando um prejuízo terrível para o segurado, né? Nós É sabemos disso. verdade. Tá? Então, por isso que é fundamental que o advogado, nesse momento em que ele vai fazer o estudo da viabilidade da demanda, efetivamente ele faça isso com muito carinho, porque às vezes 2, 3 dias a mais pode significar talvez 4, 5 meses Sim, a menos na é tramitação. verdade. E o senhor colocou uma questão muito interessante, porque geralmente o cliente não procura o advogado antes de requerer o benefício administrativamente. Só quando ele vem com a negativa é que ele acha que ele vai precisar de um profissional. E agora, com o decreto 10.410, a gente percebe que parece que a atuação do advogado ali dentro do processo administrativo vai ser ainda mais importante, né? Porque nós podemos, assim como o senhor falou, ter decisões mais favoráveis ali na junta de recursos, na Câmara de Recursos, do que no Judiciário. E tem também algumas limitações que o decreto trouxe em relação à apresentação de documentos de forma intempestiva, que podem prejudicar os efeitos financeiros desse requerimento. Então, parece que deu uma ampliada na atuação da advocacia, mas também deu uma refinada, né? Como o senhor disse, agora é uma advocacia de ponta de excelência, para que você possa produzir essa prova de forma eficaz e alcançar êxito. Aliás, Simone, foi bom você ter tocado nesse ponto, até para os colegas que tiverem interesse, nós estaremos realizando no dia 5 de agosto, juntamente com o professor Fábio Souza e o professor Almir Reis, Sim. vamos ter mais um workshop no qual nós vamos discutir novos desafios trazidos pelo decreto 10.410 de 2020. Então, os colegas que estiverem nos assistindo, é um evento gratuito, só que demanda a necessidade de fazer uma inscrição prévia no site do ICDS, né? Então, quem tiver interesse de discutir um pouquinho mais, de conhecer algumas novidades importantes, fica aqui desde já o convite para participar desse nosso evento. Bacana, eu tenho acompanhado seu Instagram e eu vi realmente que já tiveram outras edições, e essa é mais uma, né? Para tratar a respeito aí das alterações trazidas. Porque Doutor, não dá para a gente, claro, não, só para fechar, não dá para a gente avaliar todos os impactos unicamente em uma meia hora ou em uma hora. Não, realmente são transformações profundas, porque esse regulamento ele foi atualizado em razão não só da emenda constitucional 103, mas de mais de uma dezena de leis que já haviam sido sim, editadas e que já eram aplicadas na esfera administrativa, só que de forma meio desorganizada, né? Então, assim, sim. esse decreto tem muitos pontos positivos, até para auxiliar quem está estudando a matéria e, eventualmente, conhecer os entendimentos da administração para facilitar o trabalho na esfera Sim, administrativa. sim, que inclusive em algumas matérias, por exemplo, a aposentadoria especial é bem interessante, né? Agora, o senhor falou a respeito desse atendimento, né? E um pouco dessa produção de prova tem a ver com isso, porque muitas vezes a gente atende o cliente e ele acha que ele tem um direito, ou ele não te conta aquela história corretamente.
E você tem que sair Perfeito. investigando, você tem que sair perguntando ponto a ponto, situação a situação, para que você não ajuize uma ação faltando informação, seja surpreendido com uma contestação do INSS, trazendo ali uma alegação que destrói a sua tese, ou ainda não contar com aquela sorte, né, de cair com um juiz que é mais atencioso, que analisa de uma forma mais detida aquela questão. Eu acho que o papel do advogado sempre foi esse, mas agora mais do que nunca se tornou importantíssimo que ele já delimite essa lide, que ele saiba os pontos que ele quer provar, os pontos que são ou não controvertidos, para não ter aquela advocacia que tinha, pelo menos quando eu comecei há uns 5, 6 anos atrás, eu ficava admirada. Parecia que qualquer ação que entrava ganhava, porque o juiz tinha aquele cuidado assim de estar analisando detidamente todas as situações. E me parece que esse é o papel do advogado, né? O advogado que tem que pedir a prova, saber o que ele tem que provar ou não, na verdade? Com toda certeza, Simone. E é para isso que não é à toa que se diz, né, que a petição inicial é a peça mais importante do processo. Porque, como você falou, a partir então de quando você recebe o segurado e compreende qual é a história de vida dele, laboral e previdenciária, você vai fazer uma narrativa referenciada nas provas que você tem. Então, assim, aquela história que o pessoal fazia de advocacia de atacado, né, isso não tem mais sentido, isso não se Não. sustenta. Né? Colocar uma petição inicial no final, assim, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a Sim, testemunhal, pericial, documental. Quer dizer, isso o advogado não está dizendo nada, né? Absolutamente nada. exatamente. Então, é fundamental que você faça uma narrativa referenciada, quer dizer, o segurado laborou em atividade especial conforme documentos dos autos. Que documentos? Né? Então, o segurado laborou em atividade especial como metalúrgico, conforme está demonstrado, né, no PPP, página tal, do procedimento administrativo, evento tal. Quer dizer, você tem que, efetivamente, na sua narrativa, fazer esta descrição da história que efetivamente aconteceu na vida do cidadão. E é por isso que eu acho uma Verdade. temeridade, muito embora seja possível, mas é uma temeridade quando nós temos o ajuizamento de uma ação sem que consultado previamente o procedimento administrativo. Sim. Porque, como você colocou, você não sabe se eventualmente o cidadão está descrevendo de forma correta o que aconteceu, ou se ele não entendeu, ou se ele omitiu de propósito porque ele achou que não ficava muito bem para ele. Então, isso realmente vai deixar o cidadão numa situação muito difícil, porque depois, eventualmente, no recurso, como é que você vai dizer, não, desculpe, na verdade não aconteceu bem assim, aconteceu assado. Então, a tua Verdade. tese fica muito enfraquecida, né? É verdade. Bacana. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessa produção de provas aí dentro do processo previdenciário judicial, aproveitando aí que o doutor atua na turma recursal, tem aí uma vasta experiência, já esteve na TNU, né? E eu acho que o senhor começou a falar aí do ponto mais polêmico, que é a prova na aposentadoria especial. Por quê? Eu ouço muitas pessoas falando assim, não faz aposentadoria especial no juizado, porque lá tem limitação de provas e aquela questão toda. E também tem uma outra situação. Às vezes, a produção da prova da aposentadoria especial requer um cuidado, um tempo maior. E o advogado fica ali naquele jogo de cintura para conciliar a pressa do cliente em ter a concessão do benefício com a devida instrução probatória. E aí a gente esbarra em PPPs que são perfeitos, aquele que o EPI é totalmente eficaz, parece assim a empresa melhor do mundo, ou então a gente esbarra naquela outra questão, um PPP que não é entregue, que não é elaborado, que não tem as informações necessárias para a comprovação dessa atividade especial, e o advogado fica ali no meio dessa situação para fazer a prova dessa aposentadoria especial, que para mim é a campeã de dificuldades de instrução de processo judicial. É verdade. Bom, vamos lá. Nós temos realmente uma grande dificuldade que começa já pelo fato de, no Brasil, infelizmente, muitas coisas não funcionarem da forma adequada. Então, assim,
a empresa não cumpre adequadamente as suas obrigações fiscais, as suas obrigações trabalhistas, as suas obrigações previdenciárias. E o segurado, muitas vezes, o que ele pode fazer? Né? Ele fica com receio justo de perder o seu emprego, então ele não pressiona muito o empregador. Somente quando ele sai da empresa é que ele se preocupa, então, em verificar se a documentação dele está correta, quando ele é muito diligente. Porque, na maior parte dos casos, ele só vai se dar isso, né, no momento que ele for solicitar a aposentadoria, porque o tempo vai ser computado como comum, e aí é que nós vamos começar, então, uma verdadeira via crucis. Hoje, né, em princípio, o documento essencial para a comprovação da atividade especial é o PPP, que configura uma obrigação trabalhista e previdenciária. Está previsto lá no artigo 166 da CLT, está previsto no artigo 58, parágrafo 4º da Lei de Benefícios. Então, é uma obrigação trabalhista e previdenciária. Sim. Entretanto, alguns juizados passaram a adotar uma tese com a qual eu não concordo, que a gente pode resumir ela mais ou menos assim. Né? O juiz colocava assim: considero que o período de tal a tal não foi especial, porquanto o PPP, que configura uma presunção legal de que o cidadão trabalhou dentro das condições normais, razão pela qual, então, não reconheço especialidade no período. E, inclusive, com base nisso, já tinha sido indeferida a produção da prova pericial solicitada. Né? Claro, realmente nós temos uma enorme dificuldade, e por isso foi muito importante, né, quando não tem lá, até tem a informação de que a atividade foi elaborada exposta a agentes insalutíferos, mas tem lá que o EPI é eficaz, não é verdade? Sim, então, tem. Havia, né? Bom, e aí o cidadão fica, mas o que eu vou fazer se o juiz indeferiu a produção da prova pericial? Em verdade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que eu sempre brinco que é o tribunal mais bonzinho do Brasil, né? É verdade. Em verdade, o maior desenvolvimento, né, do direito previdenciário, porquanto, efetivamente, as pessoas que compõem o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na sua maioria, sempre tiveram uma visão muito avançada em relação à necessidade de proteger o trabalhador, de proteger o segurado. E o TRF da 4ª Região julgou, para resumir a história, julgou o IRDR número 15, né, que realmente é uma decisão que eu recomendo a leitura, né, para todos os operadores do direito, porque ela é muito didática. E, bom, então, muitos previdenciaristas até podem perguntar, mas o que é um IRDR? Bom, daí a gente já vai para um problema, né? Que é o seguinte, o novo CPC, o CPC de 2015, ele nos trouxe um rol de precedentes vinculantes, e dentre esses precedentes vinculantes, ele inovou trazendo o IRDR, então, que quando você tem decisões divergentes, buscando de uma interpretação a respeito de uma questão de direito, pode ser material ou processual, com base na isonomia e na segurança jurídica, então é possível suscitar esse incidente. E o Tribunal Regional, quando acolhe, ele determina a suspensão de todos os processos. Da mesma forma como acontece quando se julga um repetitivo, né? A ideia é a mesma, é tratar, então, da litigiosidade repetitiva. Bem, só que, então, o julgamento do IRDR, ele vai produzir eficácia vinculante não só dentro, mas fora dos juizados especiais. Então, isso é muito importante porque na 4ª Região está sendo observado que foi decidido no IRDR número 15, embora agora, com o recurso especial que foi efetuado pelo INSS, o STJ afetou a matéria como na sistemática dos repetitivos, então isso também é interessante, que vai valer para todo o Brasil quando o STJ decidir. Né? Mas nós temos a decisão da TNU, que isso sim vale para todo o Brasil hoje, que é o tema 213. Certo? Isso! Eu já havia imaginado que seria interessante fazer esse comparativo. Então, aqui na 4ª Região, a decisão do IRDR número 15 é, inclusive, mais favorável do que a que foi proferida no tema 213 pela TNU. Né? Bom, então o que acontece? O que o TRF fixou como tese é de que a mera juntada do PPP não elide o direito do segurado de ter a possibilidade de buscar fazer prova em sentido contrário. Verdade. Certo? Mas o que acontece? No IRDR número 15,
nós temos, inclusive por parte do Poder Judiciário, a determinação de que o juiz tome várias diligências, várias iniciativas processuais que, em princípio, seriam do advogado. Então, essa é a diferença fundamental, né? No juizado especial, normalmente, a maior parte dos colegas pensa o seguinte: eu vou aplicar o ônus da prova que é previsto no CPC. Cabe à parte autora, né, provar os fatos constitutivos do seu direito e cabe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ok. Bom, mas então, ainda assim, essa decisão da TNU no tema 213 é importante, né, porque ela parte do seguinte pressuposto. Esse PPP, ele não tem uma presunção legal de veracidade. Não tem uma presunção legal porque a lei não diz isso. Né? Nós não temos nenhuma lei que diz que o PPP tem uma... Pelo contrário, inclusive a Receita Federal, ela pode, olhando o PPP, olhando o laudo técnico de condições ambientais, fazendo um exame dessa documentação, ou mesmo uma diligência presencial, entender que a documentação é toda fake, por exemplo, e instituir um lançamento fiscal e cobrar as contribuições em razão de ter vários trabalhadores expostos a condições insalutíferas. Então, não tem presunção legal nenhuma. Né? Não tem. Bom, inclusive, o que o nosso Código de Processo Civil diz? Né? Que esse documento ele equivale a uma declaração que, portanto, faz prova contra o declarante. Ou seja, aquela declaração ela só faz prova contra a empresa, mas ela não favorece a empresa. Né? Então, a partir dessa constatação, nós, levando em consideração o que dispõe o CPC com relação à prova, né, que deve ser feita pelo autor da ação e o valor jurídico probatório do PPP, coloca a seguinte situação. Bom, então cabe à parte autora impugnar o PPP, mas essa impugnação ela tem que ser uma impugnação específica e fundamentada, que deve começar desde a petição inicial. Exatamente. Ou até desde o requerimento administrativo, né? Dependendo. Exato, porque muitas coisas poderiam ser resolvidas na esfera administrativa. E como seria feita essa impugnação? Então, lá no tema 213, é colocado assim, bom, primeiro nós podemos provar que esse EPI não é adequado ao risco ou atividade. Exemplo, ruído, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o tema 555, já, né, de forma absolutamente cabal, demonstrou aquilo que já era professado pela doutrina previdenciária, pelos médicos, de que os não conseguem elidir todos os efeitos nocivos provocados pelo ruído. Um outro exemplo que nós podemos citar a respeito do EPI, que não é adequado para proteção, para elidir o risco. Agentes biológicos. Nós estamos vendo, nesse momento de pandemia, um número enorme de profissionais de saúde, né, infelizmente, vindo a óbito, o que demonstra exatamente que esses equipamentos de proteção individual, com relação aos riscos biológicos, não são capazes de elegir. Não tem essa eficácia plena, né? Não. Agentes cancerígenos, por exemplo. Né? Atividades perigosas. Então, nós temos um rol bastante significativo que o advogado, quando está impugnando o PPP, ele vai apontar. Olha, aqui está declarado que o EPI é eficaz, mas se trata de agente biológico. Por consequência, não há que se cogitar da eficácia do EPI nesse caso. Então, vejo que não é necessário nem fazer perícia nesse caso. Entendi. Não é necessário sequer fazer perícia. Né? Bom, se a gente supera essa questão, eventualmente nós temos que verificar, por exemplo, a inexistência ou irregularidade no certificado do EPI. Porque às vezes você tem lá no PPP um número e você faz uma pesquisa no site do Ministério do Trabalho e aquele EPI foi fabricado 10 anos depois de quando o cidadão trabalhou. Sim, da atividade. Ou está vencido, né? Também acontece muito isso. Exato. Então, assim, tem várias situações que, infelizmente, a gente não percebe o advogado fazer esse trabalho desde a petição inicial. Veja bem, a atividade é especial. É só no recurso que ele aborda a ineficácia do EPI. Em nenhum momento ele discutiu
no processo que o EPI não era eficaz. Claro, quando é algo assim, gritante, que salta aos olhos, o juiz da turma recursal eventualmente vai dar provimento ao recurso. Mas, se você tem a necessidade de efetuar alguma diligência probatória, infelizmente, realizar diligências probatórias em segundo grau é algo excepcionalíssimo. É verdade. Então, Isso tem que ser trabalhado já, então, desde a petição inicial, com uma impugnação específica, né? Assim como o senhor está falando. Não dá para tratar a aposentadoria especial como uma petição padrão. Cada caso é um caso, cada PPP merece um tipo de impugnação, não é verdade? Um tipo de prova específica. Um outro exemplo, nós temos com relação à aposentadoria especial, nós temos a necessidade de observar as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a norma reguladora número 6, né, que é a que me interessa agora com o EPI, e lá tem uma série de procedimentos que são estabelecidos, por exemplo, a necessidade do empregador realizar o treinamento, de fazer o acompanhamento, a substituição. A troca, a substituição, acompanhar se está sendo utilizado o EPI. Mas quem deve fazer essa prova? Então, caberia o quê? O advogado deveria, por exemplo, se ele teve a felicidade do cidadão ter procurado ele antes de fazer o requerimento, mandar um AR para o empregador, solicitando um telegrama, uma notificação. Com a comprovação do recebimento, né? Na hipótese, então, de o empregador não dar nenhuma bola, a própria IN, a Instrução Normativa 77/2015, diz que existe a possibilidade de você solicitar ao INSS que faça exigência dessa documentação perante a empresa. Ou mesmo em juízo. Mas, normalmente, o que o juiz faz? O juiz vai dizer o seguinte, não, você, advogado, primeiro, prova que você pediu na empresa, e se a empresa indeferir, daí eu vou pedir. Então, nós vamos observar que, vamos imaginar, só aí a gente vai perder, talvez, 45, 60 dias. Não é verdade? Bem mais, dependendo. Se fosse feito antes, a gente facilitaria o desenvolvimento normal do processo. Então, tem uma série de estratégias que o bom advogado pode utilizar para que o processo tramite mais rápido e com uma maior possibilidade de êxito. Claro que, por melhor que seja a atuação do advogado, a gente pode pensar no melhor médico do mundo. Vai ter doente que vai morrer. Na verdade, por melhor médico do mundo, mas chegou tarde, ou eventualmente o organismo da pessoa tinha uma fragilidade maior, era mais suscetível a determinado medicamento, enfim. Verdade. Então, o advogado pode fazer o melhor trabalho do mundo e pode perder a ação. Assim como algumas vezes eu observo um trabalho muito ruim, trabalho ruim mesmo. E aqui não vai crítica para ninguém, porque eu sou amigo de excelentes advogados. O Almir Reis, a Gisele Cravin Chinchim, o Alexandre Triques, a Jane Berwanger, tantos outros queridos amigos que são excelentes advogados. E, eventualmente, tem ações que eles perdem também. Né? Então, isso, o que a gente quer é buscar uma advocacia de alta performance. Né? Realmente, que o advogado faça todo o possível para que o cidadão receba o benefício que ele tem direito. Né? É verdade. Então, assim, realmente existe a possibilidade do advogado buscar reverter um indeferimento na esfera administrativa com relação a um PPP que parecia uma empresa sueca ou dinamarquesa, né? Mas realmente ele tem que fazer uma impugnação e a partir daí nós temos uma maior possibilidade de que ele obtenha êxito nessa seara, assim como em outras matérias. Né? Uma outra questão que o pessoal às vezes reclama muito é quando se discute ações que buscam a comprovação de união estável ou de dependência. Sim. Era sobre isso que eu ia pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente, porque existe, pelo menos a gente percebe em algumas decisões, uma certa tarifação da prova, como se só, apesar da gente saber que aquele rol previsto na legislação é exemplificativo, mas existem alguns juízes que exigem documentos específicos para comprovação da união estável, ou até mesmo aquela situação do filho maior inválido em relação à dependência econômica, são situações que a gente também encontra bastante dificuldade de produzir provas. Certo. Bom, vamos falar primeiro então você tocou a questão do filho maior inválido, né? Sim. Olha só. A lei de benefícios, nós sabemos, o artigo 16, inciso 1º, coloca o filho até 21 anos, né? Ou pessoa com deficiência, porque aí a gente abrange o inválido,
e todos os tipos de deficiência, Sim. mesmo que seja maior de 21. A lei não exige que o cidadão se torne uma pessoa com deficiência, que ele fique inválido antes dos 21 anos. Entretanto, a partir de 2009, nós tivemos um decreto que alterou o nosso regulamento da Previdência Social, né, o decreto 3048, e daí o INSS passou a indeferir os pedidos de pensão por morte para filho que tenha ficado inválido depois dos 21 anos. Bom, então, olha só que paradoxal. A Lei 8.213 nos coloca lá no parágrafo 4º que existe uma presunção de dependência econômica para os dependentes de primeira categoria. Ela não faz nenhuma distinção. Tá? Nós poderíamos discutir se é uma presunção absoluta ou relativa. Mas não deixa de ser uma presunção. Então, quando nós pensamos na existência de uma presunção, nesse caso, quem deveria ter o ônus de fazer a prova de que não existe dependência econômica seria o INSS. Não é verdade? Isso é dentro da interpretação mais lógica, mais sistemática da lei. A interpretação é essa. Você tem uma presunção. Ok, ela não é absoluta, ela é relativa. Mas existe uma presunção. Então, se existe a presunção, cabe ao réu comprovar os fatos, né, impeditivos, modificativos do direito ao autor. Não é isso que acontece. Né? Nós sabemos, então, que, infelizmente, a jurisprudência majoritária não é a total, né? Mas a jurisprudência majoritária, ela fez a seguinte construção. Então, se a invalidez ocorreu depois dos 21 anos, cabe ao filho maior inválido fazer a comprovação da dependência econômica. Não, a gente até pode entender esse raciocínio, porque sempre tem as situações extremas, né? Mas nunca é algo bom você dialogar com os extremos. Porque a gente pode pensar assim, tem um cidadão que ele tem uma família bem estruturada, ele ganha mais do que o teto do regime geral, ele ficou inválido, certo? Aí o pai dele, que tem 87 anos, que mora a 500 quilômetros de distância, e é aposentado do INSS, ganhando um salário mínimo, vem a falecer. Aí este filho, que recebe uma aposentadoria por invalidez no teto, que vive com uma família estruturada, que inclusive tem outras fontes de renda, aí ele vai lá e pede essa pensão de um salário mínimo. Certo? Então, em razão desse tipo de situação, que houve porque o INSS ele não sabe fazer uma análise assim do caso a caso. Ou ele concede tudo para Raimundo e todo mundo, ou ele vai negar tudo para Vicente e toda a gente. Não tem uma análise. Né? E aí, aquela outra situação que você tem lá uma moça que tem 22 anos de idade, que estava estagiando, ganhando um salário mínimo. Né? Já tinha cumprido o estágio, mas ganhava um salário mínimo. Né? Porque, obviamente, se ela for estagiária, ela tem que contribuir facultativamente. Mas vamos imaginar. Ela, então, estava no seu primeiro emprego, com 22 anos de idade, ficou inválida. Mas ela sempre morou com os pais, inclusive, pelas circunstâncias decorrentes da fatalidade que vitimou ela precisa mais do que nunca do apoio da família, do apoio não só emocional, mas financeiro. Por consequência, evidentemente, ela não tem como se sustentar só com um salário mínimo. E para o INSS, se apareceu lá no CNIS, né, tem um vínculo que tem um salário mínimo, então não tem dependência econômica, ele vai indeferir. Bom, então, como é que tem que ser trabalhada essa prova? Essa prova ela tem que ser trabalhada, e assim, é uma coisa muito importante. Primeiro, o advogado, às vezes, e isso é triste, Simone, porque quantas vezes, assim, eu sempre estimulo os advogados a fazerem sustentação oral. Sim, muito importante. Quando você tem um processo que tem uma questão fática, muitas vezes, assim, não é por maldade, mas o juiz não trabalha sozinho. Ainda mais na turma são muitos processos. Você tem uma equipe lá de assessores. Vou te dar um dado concreto. Na minha turma recursal, eu recebo 350 processos na média por mês. Tá? Eu estou zerado. Eu e os meus colegas, nós estamos zerados, felizmente. Bacana. Eu tenho 4 assessores. Tá? Sim. Então, o que acontece? Os processos que eu acho que são mais complicados, eu faço as minutas.
Aqueles que já estão em conformidade com os entendimentos, que eu já fiz os modelos, etc. e tal, a minha assessoria faz, eu reviso, eventualmente, se eles têm alguma dúvida, eles me perguntam, a gente discute o processo, enfim, né? Vai lá. Uhum. Mas pode acontecer que tem um determinado processo que tem alguma circunstância fática relevante que o assessor eventualmente não viu Não percebeu. não percebeu e a inicial ou o recurso era um recurso meio genéricozão. Não é verdade? Então, pode acontecer realmente de ser uma situação fática, nós temos uma injustiça ali, mas o advogado não trabalhou bem. Claro, às vezes ele pode fazer uma sustentação oral brilhante lá e 2-1 lá, eu votei a favor dele, meus colegas entenderam de forma diferente. Bom, ok. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é necessário que o advogado faça essa sustentação oral para destacar quais são os elementos fáticos que determinam, naquele caso, a necessidade de você ter uma solução dessa ou daquela maneira. E às vezes você numa sustentação oral, eu faço uma pergunta para o advogado e ele não sabe responder, Simone. Entendeu? Como é que você vai fazer uma sustentação oral? Por exemplo, tá pedindo a pensão por morte em decorrência do óbito do filho. Olha que coisa trágica, né? Isso nunca deveria acontecer. O pai perdeu um filho, né? Altera a ordem natural das coisas. Mas aí eu pergunto assim, tá, escuta, morreu, ok, morreu segurado, a mãe é idosa, mas a mãe morava com ele? Há quanto tempo morava com ele? Ela tem renda? A autora tem renda? Qual é a renda da autora? Então, e se o advogado não sabe responder essas coisas, fica difícil. Complicado. Não é verdade? Então, assim, esses detalhes práticos é que vão fazer a diferença, porque, eventualmente, você tem uma situação lá em que você consegue demonstrar, como esse caso que eu te falei, não, a menina jamais teve autonomia, ela estava trabalhando há 4 meses quando ela ficou inválida. Sim. Né? Então, ela necessitava, efetivamente, não só do apoio moral e afetivo, mas também do sustento econômico, porque a renda dela, em face da renda familiar, ela não teria nenhuma condição de sustentar. Entendi. Então, essas situações, né? Faleceu o pai agora, então tem que demonstrar, olha, qual foi o abalo econômico que aconteceu com o óbito, qual foi a perda, né? Qual é a necessidade econômica em razão do gasto com remédios ou outras situações. Então, isso tudo faz a diferença no caso concreto. E muitas vezes não é trabalhado. Não é trabalhado. É muito agora... genérico, né? Muito genérico, impossibilita até o juiz de adentrar nessa análise e talvez conceder o benefício, né? Não, e em outras situações, então, com base na sustentação oral, o juiz pega e na turma recursal e pode salvar, né? Modifica o voto. Algumas vezes, eu mesmo já modifiquei voto, claro, não é difícil, né? Porque eu tento olhar meus processos sempre, mas já modifiquei. Já modifiquei graças à sustentação oral que foi feita por um advogado. Sim, eu sempre faço, ainda mais esses casos que tem muitos detalhes, eu procuro estar presente. Aqui, uma amiga minha, Andrea People, daqui me mandou um abraço aqui. Tudo bom, querida? Bacana. Doutor, vamos falar um pouquinho também a respeito da sentença trabalhista como prova dentro do direito previdenciário, porque a gente encontra muita dificuldade, especialmente de acordo, aquela que é feita depois do prazo prescricional da ação trabalhista. Isso. E às vezes o advogado trabalhista, muitas vezes ele acha que é vantajoso fazer o acordo, fazer em cima de verbas indenizatórias e não pagar INSS para ficar mais barato. E isso pode ter um reflexo muito negativo dentro da seara previdenciária, não é verdade? É uma tragédia. Só desculpe, antes de falar sobre isso, você me perguntou outra coisa que eu acho muito importante. Sim, sobre a união estável. A união estável, né? Olha só. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, qual é o conceito de união estável que a gente tem? Né? O que diz o nosso Código Civil? Olha só. Realmente, uma união estável seria o quê? Uma convivência pública, duradoura, notória, duradoura e com o intuito de constituir família. Não é verdade? Então, assim, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem decisões nas quais, mesmo havendo a comprovação de que as partes residiam, que
juntas, o STJ entendeu que não havia ainda a união estável, porque não havia o ânimo de constituir família. Então, assim, é uma questão muito delicada que às vezes não é bem trabalhada nos processos, porque é contraditório. O companheiro, né, ele integra a primeira classe, portanto, a dependência econômica ela é presumida. Entretanto, a prova da dependência econômica se confunde com a prova da existência do companheirismo da união estável e, portanto, ela se torna fundamental de ser trabalhada. E é compreensível, porque, olha só, quando a gente pensa no casamento, o casamento ninguém tem dúvida. Você tem um registro público, né? Agora, quando é que começou a união estável? Você pergunta para ele, aí ele diz, nós estamos juntos há 1 ano. Aí você pergunta para ela, assim, que ficou sério foi 6 meses. Então, os próprios indivíduos não têm a mesma... É muito subjetivo, né? E agora, então, ainda mais com a Lei 13.135, que determinou a pensão para ser de longa duração, a necessidade de que seja comprovado não só o pagamento de 18 contribuições, mas a duração de 2 anos do casamento e da união estável, é fundamental você fazer essa prova da união estável, porque muitas vezes você tem antes do casamento. Antigamente, o normal era que as pessoas, para passarem a viver juntas, né, lá na década de 80, de 70, era um tipo de situação. As pessoas casavam primeiro para saírem das suas casas. Agora, a situação mudou, né? Então muitas vezes as pessoas fazem, né, primeiro um test drive para depois casar. Então, você tem a possibilidade para conseguir uma pensão de longa duração, porque imagina só que frustração. Você fez um projeto de vida com alguém, você se dedicou para essa pessoa, investiu na tua vida, ela faleceu e agora você vai ter o pagamento de uma pensão por 4 meses. 4 meses. Não é verdade? É fundamental fazer essa comprovação da união, porque pode ser a união estável anterior ao casamento. Sim, é muito comum. Eu tive uma situação que foi interessante, que foi o seguinte: nós reconhecemos a minha turma recursal, eu conheço, né, um casal que já brigou e já voltou 3 vezes. Eles já se separaram, então, agora estão juntos pela 3ª vez. Tá? Mas assim, a situação que nós julgamos na minha turma recursal foi um casal que ficou por 20 anos juntos, casados, se separaram, e depois, então, quando, enfim, já depois dos 60 anos de idade, eles começaram a viver de novo, e aí, em união estável, né? E aí, então, ele faleceu, e ela postulou a pensão, e a pensão foi concedida por 4 meses. 4 meses. Claro, porque o INSS reconheceu a união estável por um período inferior a 2 anos. Em juízo, na minha turma recursal, nós reconhecemos. Não, efetivamente, quando eles retornaram, viveram menos de 2 anos. Mas seria desarrazoado você não considerar os 20 anos que eles viveram juntos em momento anterior. Então, a lei não proíbe que esse período seja considerado. Então, aí a pensão foi concedida, uma pensão vitalícia nesse caso. Né? Mas, assim... Muito bom. Então, só para te colocar, essa questão da lei realmente ter tornado mais rigorosa faz sentido, porque, efetivamente, hoje, em um mundo que tudo deixa vestígios, é, assim, realmente muito incomum que você tenha uma relação de união estável em que você não tem absolutamente nada. Não tem a prova, né? Então, inicialmente, a jurisprudência, tanto da TNU quanto do TF da 4ª Região, tinha inclusive súmula de que podia ser reconhecido a união estável apenas com base em prova testemunhal. Mas como a lei a 13.846 passou a exigir, né? Então agora nós não podemos, por mais que seja a convicção do magistrado, agora efetivamente a lei exige esse início de prova material. E não é difícil de conseguir. Veja que, como você colocou, nós não podemos pensar só nos documentos que são previstos lá no decreto e na IN, no artigo 22 do decreto, no artigo 135 da IN, que são os mesmos. Não, você pode utilizar até mesmo troca de mensagens de WhatsApp, troca de e-mails, reservas de hotel ou viagens que foram feitas eventualmente pelo casal. Então você tem realmente
um leque Uma bem... gama enorme, né, de provas, materiais, documentais da União. É verdade. Mas o que eu dizia assim a respeito da prova da União Estável também, a prova testemunhal ela é sempre fundamental. Ela é sempre fundamental. Mas o que eu observo às vezes, Simone, é o seguinte, é que o advogado, às vezes até pela pressa, enfim, ele acaba não arrolando as testemunhas na inicial, ele deixa Sim, para rolar em momento posterior, certo? E eu acho um erro. Eu acho que desde o momento que ele ajuiza a ação, ele já deve saber quais são as testemunhas que ele vai levar, né? com certeza. Porque Ainda mais no juizado, né, que é o rito sumaríssimo. não há óbice que eventualmente ele até pode pedir a substituição, ele pode fazer isso, né? Sim, Mas assim, o que acontece? É, eu, se sou advogado, eu jamais vou indicar alguém como testemunha se eu não sei o que a pessoa vai dizer. Também, eu vou perguntar para ele, escuta, o que você sabe a respeito dessa situação? Vou conversar. Dependendo do que ele me disser, sim, serve. Essa pessoa não sabe nada, não serve, né? No juizado eu só posso indicar 3 testemunhas. Em alguns casos, nós temos colegas que são mais generosos e admitem ouvir mais testemunhas, dependendo do tipo de fato, ou até de ofício. Beleza, mas o advogado não sim. pode contar com a sorte, não é Sim, verdade? não, claro que não. Então, assim, primeiro, ele deve fazer o seguinte: quando ele está ouvindo a parte autora para fazer uma ação na qual ele vai buscar uma pensão por morte, ele vai então compreender: ah, vocês se conheceram, como é que vocês se conheceram? Aonde que vocês viviam? Né? Tá, essa pessoa aqui, o que, que ela sabe? Quando foi que ela conheceu vocês? De que forma? Né? Então, a partir desses momentos, depois quando o advogado vai fazer a petição inicial, ele já vai colocando esses fatos. Então, Sim, quando o juiz na audiência, né, ele for ouvir a testemunha, vai confirmar aquilo que o advogado já colocou na petição inicial. Então, ele vai se convencer, verdade. não é verdade? Porque ele está confirmando aquela versão que desde o início foi lançada na inicial. Já foi trabalhada. Exatamente. É uma Excelente narrativa dica. é uma narrativa referenciada nas provas. Isso é o que eu sempre digo. Na petição inicial, deve haver uma narrativa referenciada nas provas, que o advogado já dispõe, e também para que ele possa convencer o juiz a respeito da necessidade de produzir outras provas que são relevantes para o esclarecimento dos fatos, porque as provas são os instrumentos que as partes vão se utilizar para buscar influir no convencimento do magistrado. Né? Então, se Verdade. eu não sei as provas que eu tenho, como é que eu vou convencer, né, o magistrado? Se eu não estou convencido. Até da necessidade de produzi-las, né? Quando o advogado não as conseguiu previamente, precisa do juiz para determiná-las, né? Então é bem interessante que venha referenciado conforme o senhor mesmo falou. Certo. E eu te interrompi, qual era a outra pergunta que tu ia fazer? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Primeiro, eu quero agradecer o pessoal que está aqui com a gente. Nós estamos com uma audiência bacana hoje, vi muitos queridos entrando e quero agradecer o pessoal que está conosco até agora. A gente já está indo assim para os nossos 10 últimos minutos de live, passa tão rápido, né? A gente nem percebe. É E eu verdade. queria que o senhor Ah, falasse Soleil. um pouco, falasse só um pouquinho a respeito da sentença trabalhista, que é a Ah, grande vilã do processo previdenciário. O advogado trabalhista faz um trabalho achando que está excelente e quando vem para a seara previdenciária, a gente talvez não consegue nem reverter aquela situação. é verdade. Então, olha só. Bom, o problema muitas vezes acontece porque, claro, vamos pensar na seguinte situação. O cidadão ele foi explorado por um empregador, o empregador não cumpriu de forma adequada as suas obrigações trabalhistas. Então, o que ele faz? Quando termina o vínculo, né? Quando termina o vínculo de forma real, né? Não formal, porque às vezes sequer existiu, aí então Sim, ele vai lá e ajuiza a sua reclamatória trabalhista. Nessa reclamatória trabalhista, aí então, pensando na necessidade premente que esse trabalhador está passando, ele necessita daqueles valores para hoje, não é para amanhã, não é para depois. Né? Então ele acaba aceitando um acordo,
E muitas vezes até o juiz trabalhista estimula esse acordo de uma forma que vai causar um grande prejuízo previdenciário para ele. Né? Sim. Ele acaba aceitando um acordo lá, as verbas eventualmente são todas de natureza indenizatória, olha que bacana, né? E isso depois então vai causar prejuízos terríveis. Não, mas o que eu queria destacar é que além dessa situação que acontece, às vezes nós temos uma outra situação. Tá? Uma outra situação que é a seguinte: o cidadão ele trabalha na empresa, efetivamente, mas ele mesmo não tinha interesse que houvesse a formalização do vínculo. Tá? Vou te contar uma história que eu conheço. Ele mesmo não tinha interesse, certo? Então, ok, passou. Só que daí, quando ele tentou se aposentar, 20 anos depois, estava faltando um período. Entendi. Né? 20 anos depois, ele viu, puxa vida, mas não foi boa aquela minha decisão. Então, aí, o que ele faz? Ele vai consultar um advogado e vai dizer, não, entra com uma reclamatória trabalhista. Entra com uma reclamatória trabalhista. Até Ação cobra. declaratória, né? Isso, e até cobra do cidadão. Aí vai na reclamatória trabalhista, né? Chega na audiência lá, o empregador bem tranquilo, relaxado, né? Assim, não, é verdade, trabalhou para mim, assim, bababá, né? E aí fazem um acordão, não é verdade? Fazem um acordão e o único ônus que o empregador tem é assinar a carteira de trabalho, dizendo que o cidadão trabalhou do período X a Y. Beleza. Aí ele fica bem faceiro com aquela decisão, não é verdade? E aí ele vai no INSS, o INSS não aceita, e aí ele ajuiza a ação e o juiz federal também não aceita. Como é que isso é possível? Bom, o problema que a gente tem aqui é que o fato de que um mesmo fato pode estar, pode sofrer a incidência de mais de uma relação jurídica. Então, Sim. Se o que eu busco, a minha pretensão é dirigida contra o empregador, o que eu estou buscando é o pagamento de direitos laborais, então a justiça competente é a justiça do trabalho. Se o que eu quero é o reconhecimento de um vínculo previdenciário, portanto, um vínculo que não está sendo reconhecido por uma autarquia federal, então o que eu tenho, nesse caso, é uma pretensão contra o INSS e, por consequência, a competência é da Justiça Federal. Mas e a sentença trabalhista? Bom, a sentença faz coisa julgada, em princípio, entre as partes. Né? Então, nós temos o quê? Nós temos uma decisão proferida pelo juiz do trabalho, mas em relação ao pacto laboral. Veja que o INSS muitas vezes sequer foi cientificado da existência e, por consequência, Sim. ele não pode sofrer os efeitos, porque, em verdade, o que nós temos aqui é uma reclamatória trabalhista atípica. Sim. Então, assim, a justiça avançou, né? Quando eu estava na TNU, nós julgamos um incidente de uniformização, né, na qual foi dado provimento, e nós fixamos, então, o entendimento que agora a TNU afetou como repetitivo, e acredito que ela vai confirmar esse entendimento, né? Que é o seguinte, quando nós temos uma reclamatória típica, essa reclamatória típica, ela deve ser reconhecida mesmo que não tenha havido, tá? Mesmo que essa reclamatória ela não tenha nenhum elemento material, porque se foi uma reclamatória que foi proposta logo após o término do vínculo laboral, então aqui nós temos uma presunção de que ela foi legitimamente interposta, porque o que se buscava era efetivamente direitos laborais e o cidadão precisava daquele recurso para a sua subsistência e, por consequência, aquela reclamatória serve, sim, de início de prova material. Claro que vai depender da prova testemunhal, corroborar aquilo ou não, né? Mas ela serve, sim, de início de prova material. Agora, se é uma reclamatória que foi proposta 20 anos depois, né, não tem nenhum documento, então você não tem nem a contemporaneidade e tampouco algum documento que possa efetivamente estabelecer um juízo minimamente razoável de que nós tínhamos uma relação laboral que deveria ter sido devidamente acompanhada dos recolhimentos previdenciários. Dos recolhimentos. Certo? Então, bacana. Tem duas possibilidades. Ou você tem elementos materiais, então ela vai valer sempre. Ou Sim. se não tem elemento material, se ela for contemporânea, a gente aceita. Ela vai valer.
E às vezes, olha só, já que a gente está falando de prova, e estamos caminhando para o final, o Sim, advogado, ele sempre pensa em documento como papel, né? Mas nem sempre ele precisa, para comprovar uma situação previdenciária, de um papel. O exemplo mais interessante que eu trago nas minhas aulas foi uma reclamatória trabalhista, reclamatória não, foi uma ação previdenciária que se buscava uma pensão por morte, tá? E que, assim, de um colega nosso, o colega, nessa reclamatória trabalhista, percebeu que, apesar de não ter nenhum documento no processo, as testemunhas estavam prestando depoimento, realmente passando uma sensação de veracidade. E ele pensou assim, puxa, certo. mas eu vou julgar improcedente essa demanda, eu estou convencido que as pessoas estão falando a verdade. Tratava de um cidadão que tinha trabalhado num posto de gasolina. Ele trabalhava no Sim, posto lavando os carros ali para o posto de gasolina, que era um serviço que o posto oferecia para os frequentadores do posto, né? Abasteciam, já deixavam o carro para lavar. Então, efetivamente, ele tinha uma relação empregatícia com o posto, mas que não era formalizada. E aí o juiz se deu conta do seguinte, poxa vida, todas as testemunhas foram depor com o macacão do posto. Aí ele perguntou para a certo. viúva, puta, o seu marido não tinha um macacão desses? Ela disse, tinha sim. Então eu vou suspender a audiência, a senhora vai para casa e busca, e volta e a gente continua a audiência. E ela voltou e trouxe o macacão, e detalhe, o macacão bordado com o nome do Olha, cidadão. Então daquilo foi o elemento material que permitiu que o reconhecimento bacana. do direito. Ou seja, nem sempre é um documento, um papel, né? A prova é material, como o senhor mesmo falou. Excelente. E que sensibilidade desse juiz, né? Nós precisamos de mais juízes assim aqui no TRF1 também. Nós já estamos, nós já estamos praticamente finalizando a nossa live. Acho que temos 3 minutos mais ou menos. E eu queria agradecer ao senhor a sua participação. O senhor aceitou prontamente este convite. Eu acabei conhecendo o senhor por lives que eu vi do Rodrigo Sodero, dos Tavares, algumas lives que o senhor participou. Eu falei, esse juiz é bacana, eu queria ouvi-lo no nosso projeto. Muito obrigada, viu? E eu, se o senhor quiser deixar algumas palavras para nós, que estamos aqui militando atrás dessa prova no processo previdenciário, nós estamos aí com 1 minutinho e meio, mais ou menos, ainda. Tá bom, Simone, muito obrigado. Primeiramente, eu queria te agradecer o convite. Efetivamente, eu fico muito feliz quando eu posso participar de eventos assim, com pessoas tão agradáveis como você, né? E, Obrigada. É um e projeto de várias pessoas, esse. que bacana, que bacana. E se for convidado outras vezes e tiver a possibilidade, participarei. E para os nossos amigos que estão nos acompanhando, porque obviamente a gente não consegue esgotar todos os temas que são interessantes em matéria previdenciária, eu quero deixar um Sim. convite, então, né, para os queridos amigos, no dia 5 de agosto, estarei juntamente com o professor Fábio Souza e o professor Almir Reis, num evento gratuito de CDS, só que é necessário fazer a inscrição. Então, vai lá no site icdsconnect.com.br, se inscreve, que nós vamos discutir a respeito de importantes mudanças, oportunidades e retrocessos do Decreto 10.410 de 2020. E a todos os advogados Bacana. que permanecem labutando no direito previdenciário, eu queria deixar minha homenagem, porque eu acredito sim que o advogado pode fazer a diferença no processo previdenciário, auxiliando, porque o advogado é indispensável para a administração da justiça. Muito obrigado, Sim. Simone. Fiquem com Deus e Obrigada ao senhor. Inclusive, o doutor Fábio vai estar conosco também numa live esse mês. Esse mês é o mês que se comemora, né, o Dia do Advogado, e nós estamos aproveitando para ter esse diálogo com a magistratura e ele vai estar aqui com a gente, se eu não me engano, é no dia 24. E nós é que agradecemos, né? Brilhantes explicações que o senhor nos trouxe, várias ideias, o outro lado, né, que nós não conhecemos muitas vezes, o olhar do magistrado sobre o processo, sobre a atuação do advogado no processo. Nós é que agradecemos e eu preciso encerrar a live porque ela vai ficar salva, senão ela vai cair. perfeito. Só pede o pessoal me seguir então no meu perfil no Instagram. Alguns estão perguntando aqui sobre o site para acompanhar o workshop que nós vamos ter, né, sobre o decreto. Então sigam o meu perfil, por favor, que vocês terão mais informações lá. Tá bom? Bacana. Obrigada, obrigada pessoal que esteve conosco e boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.